2 Coríntios, capítulo 9. Graças a Deus por seu dom inefável. Versículo 15. Percebendo a necessidade em prestar assistência social à igreja primitiva, os apóstolos, guiados por Deus, elegeram 7 diáconos a fim de prestarem este serviço. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Deste modo, a pregação do Evangelho avançaria e as igrejas ficariam assistidas. Dentre estes, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Atos capítulo 6, versículo 5, teve um papel muito importante, não só como diácono, mas também como instrumento do Senhor no cumprimento profético. A experiência de Estevão reflete a glória que Deus deseja manifestar na vida de seus filhos. Em sua face havia o brilho celestial, porque estava sempre cheio de graça e poder. Atos capítulo 6, versículo 8. Ele certamente foi alguém cujo legado deixou no mundo a fiel assinatura de uma testemunha de Jesus. Neste sentido, encontramos Paulo exortando os irmãos a que mantenham-se zelosos quanto à prática da caridade, e o serviço prestado em auxílio aos que necessitam deve ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Outro bom exemplo é o da viúva pobre, a qual foi louvada por Jesus em sua discreta e humilde oferta, pois representava a entrega de seu próprio coração a Deus. Não há, portanto, uma proporção exata quanto ao ato de doar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Paulo comparou a prática da generosidade com o processo da semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Não encontramos nas palavras de Paulo um apoio à teoria da prosperidade, muito pelo contrário. Como apóstolo de Cristo, mais do que ninguém, ele sabia o que era padecer necessidades, inclusive necessidades materiais, privando-se muitas vezes de receber auxílio dos irmãos a fim de evitar dissensões, abrindo mão de seus direitos como presbítero. Paulo se referiu da abundância em toda graça, a fim de que haja superabundância em toda boa obra. Isto é, todo aquele que experimenta a graça divina, consequentemente revelará os frutos de uma boa colheita, e isso nos torna, como corpo de Cristo, iguais diante de Deus e no trato uns com os outros, pois tudo o que possuímos, quer seja pouco ou muito, na matemática divina, é igualmente valioso se for usado segundo a vontade de Deus. Contudo, a prosperidade material na vida dos filhos de Deus também deve ser considerada uma bênção. Jó, Abraão, Jacó, José são exemplos de pessoas que possuíram muitos bens, mas que não se deixaram corromper por isso. Antes, usaram seus privilégios para a glória de Deus e benefício do próximo. Podemos concluir, então, que o pecado não está em possuir, mas em retrair. O dom da caridade nos protege contra a avareza e o egoísmo, e como uma família bem ordenada na terra, a Igreja de Cristo, que olha para o outro com os olhos de seu Mestre, o que fazemos em favor uns dos outros também redunda em muitas graças a Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo por esta sensibilidade, que hoje representa algo bem maior do que simplesmente suprir algo físico,
mas que principalmente requer de nós uma atenção especial quanto às necessidades emocionais e espirituais de nossos irmãos. Nem sempre a ajuda recebe algum tipo de retribuição ou gesto de gratidão, e como servos de Cristo, não devemos esperar por isso. É maravilhoso quando o auxílio retorna ao doador em forma de oração com grande afeto. Mas ainda que isso não aconteça e você receba de volta nesta terra não mais do que o desprezo ou a ingratidão, o Senhor promete que a sua justiça permanece para sempre e que Ele multiplicará os frutos da vossa justiça. Devemos sonhar com as recompensas eternas, principalmente com a maior de todas elas, ver o nosso Senhor e Salvador face a face, Ele que é a nossa justiça. Portanto, quer na escassez, quer na abundância, que em qualquer circunstância possamos declarar com contentamento: graças a Deus pelo seu dom inefável. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, abundantes em toda graça. Rosana Garcia Barros.